Apocalipse, capítulo 5. Diz assim, todos encontraram? Amém? Diz assim, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força, e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam, amém, e os 24 anciãos prostravam-se e adoravam ao que vive para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o capítulo 5, né, isso que eu vou falar aqui, vai parecer que é meio redundante, né? Mas o capítulo 5 é a continuação do capítulo 4. Claro, né? Mas eu quero dizer, se você que esteve aqui quinta-feira passada, você vai ver que o capítulo 4 está falando praticamente as mesmas coisas que está falando o capítulo 5. Então, ele fala dos 4 animais, dos seres viventes, fala dos 24 anciãos que se prostravam diante do Senhor e deixavam suas coroas aos seus pés, né? A gente estudou isso na semana passada. E aqui, o capítulo 5, nós lemos as mesmas figuras, né? Os mesmos personagens estão no capítulo 5. Razão essa pela qual que eu iniciei dizendo que é uma continuação, né? Agora você me entendeu. Amados, na próxima semana, só já para dar assim né, para você ficar com mais vontade de vir na igreja, na próxima semana nós vamos estudar, então, as 70 semanas de Daniel, tá bom? A gente vai falar sobre isso. Mas hoje nós vamos, então, continuar aqui para a gente terminar esses 2 capítulos, que se trata, basicamente, do arrebatamento da igreja. É nesse capítulo 4 que a igreja é arrebatada, conforme expliquei para os irmãos semana passada, né?
Então, o Senhor fala para João, né, Jesus ali, trazendo para ele toda a revelação do livro de Apocalipse. Nesse capítulo 4, Jesus fala para João, vem aqui, sobe aqui e vê. Então, o Senhor Jesus, porque até o capítulo 4, irmãos, todas as coisas que João vê, ele estava vendo da terra. As 7 igrejas, né, tudo que o Senhor começou a falar para ele, nos primeiros capítulos, até o capítulo 3, ele está tratando de coisas aqui da terra, do que aconteceriam, que estavam acontecendo aqui. Mas, a partir do capítulo 4, que Deus, Jesus, né, chama João, arrebata João até o céu, que no capítulo 4 vai falar que ele, então, vê uma porta aberta no céu e que o Senhor manda ele subir, ele foi. Então, a partir dali, ele começa a ver tudo que iria acontecer, Jesus vai revelar para ele tudo que iria acontecer futuramente na terra, mas agora ele está vendo do céu, certo? Nesse arrebatamento de espírito que ele teve. Então, isso significa para nós, irmãos, grave bem isso, né? E a semana passada nós falamos dos 3 tipos de visão, né, de entendimento sobre essa questão do arrebatamento, que são os pré-tribulacionistas, que somos nós, que cremos que o arrebatamento se dará antes do período de 7 anos de tribulação. Mas também tem aqueles que acreditam, né, pastores, teólogos entendidos, que se dará no meio dos 3 anos e meio, quando, então, o povo de Israel, né, o anticristo, ele entrar lá no templo, que já estará reconstruído, e ali ele colocar a estátua dele para ser adorado. Então, naquele momento, quando Israel perceber que ele não é o verdadeiro Messias, então se daria o arrebatamento da igreja e a grande tribulação propriamente dita, porque nos primeiros 3 anos e meio, será um período em que o anticristo, não é para essa aula hoje, mas só para vocês terem uma noção, ele vai trazer ao mundo uma falsa paz, ele vai resolver o problema da economia mundial, ele vai ser aquele cara que vai resolver todos os problemas. Mas, quando acontecer isso, lá depois, na metade dos 7 anos, que o povo de Israel, o povo judeu, perceber que ele não é o verdadeiro Messias, por quê? Porque o povo de Israel, eles estão esperando o Messias. Eles não receberam Jesus como Messias enviado, né? Então, eles ainda hoje, embora eles consideram Jesus como um grande profeta, mas não consideram ele como o Filho de Deus, o Messias que já veio. Então, eles ainda estão esperando o Messias, né? Então, quando acontecer os 7 anos de tribulação, nesse metade dos 3 anos e meio, que o anticristo vai passar pelo Messias, ele nesses primeiros 3 anos e meio, ele vai enganar não só os judeus, como todos aqueles que estarão aqui, dizendo que ele é o Messias, porque ele vai fazer grandes sinais, né? Mas, nesse momento, então, que o povo de Israel perceber que ele não é o Messias, começará, então, os 3 últimos anos e meio de grande tribulação terrível, em que não somente o povo judeu será perseguido, como aqueles que ficaram aqui e que creem em Jesus de uma forma muito terrível, que já estará acontecendo a perseguição desde o início, né? Mas alguém acredita que o arrebatamento pode se dar, então, na metade dos 7 anos, nos 3 anos e meio iniciais. E também tem aqueles que creem que o arrebatamento se dará após o período de 7 anos, né? Então, queridos, assim, há versículos para todas essas 3 visões, né, diferentes, ensinos diferentes. Mas a maior parte de versículos e base bíblica que nós temos são né, sobre o pré-tribulacionista, que é o que cremos, que o arrebatamento, então, se dará antes do período de 7 anos. Né? Então, o que vai acontecer?
Pode até ser que a igreja conheça o anticristo, mas vai ser no momento que ele assinar o acordo de paz com Israel e as nações muçulmanas palestinas. Quando ele falar que esse acordo será de 7 anos, vocês sabem, amados, que quando o presidente Trump estava no poder, né, que agora ele está concorrendo novamente à eleição, mas da última vez que ele foi presidente, ele assinou vários acordos com o mundo lá muçulmano, os árabes, tudo mais, e esse acordo tem o nome de Acordo de Abraão. Quem lembra desses acordos que foram feitos lá? Fizeram com muitos países ao redor lá, né? E a gente já ficou de orelha em pé, né? Será que vai ser agora, né? Mas, em nenhum momento, né, ainda faltaram alguns povos ali para entrar nesse acordo. Se falou que seria 7 anos. Então, como que a gente sabe que será o acordo que vai trazer o arrebatamento e o anticristo vai aparecer? Tem que haver os 7 anos. Tem que falar 7 anos. Se acontecer da igreja for conhecer o anticristo e ouvir esse acordo, 7 anos, já sabe que o arrebatamento vai se dar a qualquer momento, né? Então, pode ser, amados, que o arrebatamento se dará momentos antes desse acordo de paz, ou nós poderemos ver esse acordo de paz, conhecer o anticristo e a igreja será tirada. Porque será no momento que se assinar esse acordo de paz, se inicia, então, a contagem dos 7 anos de tribulação e grande tribulação que virá sobre a terra. Tudo bem até aqui? Certo? Então, no capítulo 5, é uma sequência dos acontecimentos, né? E a partir do capítulo 6, nós vamos ver, então, que Jesus, conforme nós vemos no capítulo 5, ele é o único que foi considerado digno de abrir esse livro selado. Esse livro era, na verdade, naquele tempo, um pergaminho escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, só Jesus que poderia abrir este livro. E João, né, na visão que ele tem ali, ele olha todos que estavam ali, e mesmo ele, e ele chora muito, porque ele vê que não havia ninguém que era considerado digno de abrir esse livro. Mas aí, né, alguém fala que não era para ele chorar, porque, conforme nós lemos aqui, deixa eu ver onde que está o versículo que nós lemos. Acho que é o versículo 7, talvez. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro cheios do incenso. No verso 9, cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, amados, voltando aqui para o versículo 1, né, eu dei assim uma geral em cima do capítulo, né, mas aqui, voltando para o versículo 1, nós vemos que esse versículo 1, né, está falando: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Não sei se aqui mais alguém tem outra tradução para esse versículo, né? Mas na Bíblia King James, a tradução dela diz que o livro estava na mão direita daquele que estava assentado sobre o trono. Alguém aqui tem essa tradução? Fala. Eu vou pedir, espera aí um pouquinho, pastora. Ela vai levar.
Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Amém. Então, esse livro, ou esse pergaminho, né, estava à mão direita daquele que estava assentado sobre o trono. Quem é que estava assentado sobre esse trono? Alguém sabe? Quem é que estava assentado sobre este trono? Não estou escutando. Jesus? Não. É Deus. O próprio Deus está assentado no trono e é Ele que tem o livro. Irmãos, olha, vamos entender assim. Você sabe que nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é? Entre eles, eu já falei isso aqui algumas vezes aqui na igreja, né? É a Trindade divina. E guarde bem isso, porque a gente depois vai ter que estudar lá na frente a Trindade satânica, né? Mas a Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nenhum vai se sobrepor sobre o outro, certo? Existe entre eles uma harmonia completa. Mas nós precisamos entender uma coisa. Tudo vem pelo Pai. Vem por Deus. Foi o Pai, sim, junto com o Espírito Santo, junto com Jesus, mas o Pai que criou todas as coisas. Através da palavra. Da palavra. E eu quero ensinar algo para você aqui, né? A aulinha do IFC aqui agora. No início, agora você não vai achar que eu estou falando uma coisa muito, não, porque isso é assim, tá, irmãos? Daí você vai ler lá em João, Novo Testamento, 1º capítulo, depois. No início, Jesus ainda não era filho. Ele era a palavra. Por isso que Deus usa a palavra para criar todas as coisas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas da terra que estava sem forma e vazia. Mas Deus, ele usa a palavra. Se você pegar João, lá vai dizer, né? No princípio era o quê? O verbo. E o verbo estava onde? Com Deus. E o verbo era Deus. Quando é que Jesus se tornou filho? Quando ele nasceu no ventre de Maria. Porque aí, né, o Espírito Santo veio, e eu quero falar para você o seguinte, irmãos. É tão profundo os mistérios de Deus, e é algo tão lindo, tão lindo, tão lindo, que não houve participação alguma de Maria, a não ser emprestar a sua barriga, para que Jesus fosse ali se desenvolver, né, uma criança no ventre dela. Deus não usou o óvulo de Maria. Então, não pense que Deus usou do óvulo de Maria para que pudesse desenvolver Jesus. Não. O Espírito Santo cobriu Maria, e aquilo que era divino, porque, irmão, se Jesus nascesse do óvulo de Maria, ele seria contaminado pelo pecado. Né? Porque o homem, agora a gente está falando homem e mulher, né? Quando houve o pecado lá no Jardim do Éden, toda a raça humana se contaminou. Então, se Jesus, ao nascer, tivesse havido participação do óvulo de Maria, Jesus seria, sim, humano, mas ele nasceria em pecado. E isso não aconteceu. Deus não usou o óvulo de Maria para que ele se desenvolvesse. Jesus foi gerado totalmente na ação do Espírito Santo, no ventre de Maria. Tudo bem? Daqui? Então, amados, quando Jesus ele vem no ventre de Maria, aí Jesus se torna filho. Né? Ele nasce,
para cumprir o plano da salvação, conforme nós vemos na palavra. Então, o que eu quero falar aqui, voltando aqui para o nosso capítulo 5, versículo 1 aqui. Quem estava no trono? Deus. Por quê? Porque Deus Pai, amados, Jesus traz a revelação de Apocalipse para João, mas Jesus não faz tudo sozinho, né? Deus estabeleceu assim. Esse livro é uma história que Deus está contando da humanidade, de tudo que iria acontecer. Então, é algo que Deus estabeleceu, que seria dessa maneira. Jesus veio cumprir o plano da salvação e cumprir todas as coisas. Jesus faz parte da história. Mas quem realmente escreveu a história para o nosso bem, para o bem da raça humana, da humanidade, porque Deus é que queria, né, uma amizade com o homem, uma intimidade com o homem, lá no Jardim do Éden. Depois que houve o pecado no céu, que Lúcifer pecou, se rebelou, né, e foi expulso de lá, juntamente com todos os anjos que ele também rebelou com ele. Então, Deus, ele tinha o propósito, o plano no seu coração de criar alguém que trouxesse adoração. Por isso é que o homem foi criado, a Bíblia diz, que o homem foi criado para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Então, amados, quem realmente vinha no jardim conversar com Adão era o Senhor, era Deus, né? Então, o propósito de Deus com a raça humana sempre existiu. O desejo de que o homem se voltasse mesmo para ele sempre existiu no coração de Deus, né? Então, aqui, o livro de Apocalipse inteiro, ele vai contar para nós a história, porque nós sabemos o começo, né? A Bíblia relata, nós sabemos o meio, e o livro de Apocalipse revela para nós o final de todas as coisas. Quem revela para João é Jesus. Quem escreve a história é Deus. Entenderam, meus irmãos? Então, aqui nesse capítulo 5, verso 1, está falando, então, que quem estava no trono, assentado sobre esse trono, e que tinha o livro na sua mão, era Deus. Que assim ele determinou tudo. Mas, apesar de Deus ter o livro na sua mão direita, o único que poderia abrir o livro para que começassem a acontecer o que iria acontecer, e nós vamos ver daqui para frente, né, porque eu já falei para os irmãos, nós temos os selos, as trombetas e as taças, são juízos de Deus. Tudo que vai acontecer daqui para frente vai ser a hora que Jesus, que foi digno, que morreu, que cumpriu a obra da salvação, Jesus que conquistou toda a autoridade, porque Satanás roubou, né? Quando Adão entregou para ele a autoridade dessa terra, então Jesus é que é considerado digno de abrir esse livro e desatar os seus selos, e daí por diante, né, no capítulo 6 em diante, pois nós vamos começar a estudar sobre os selos, sobre tudo que vai acontecer na terra. Mas, no capítulo 5, nós estamos falando ainda de arrebatamento, e Deus lá no céu está mostrando para João aquilo que vai acontecer aqui na terra. E, amados, é por isso que nós também, é mais uma coisa para que a gente possa entender que o arrebatamento se dá antes dos 7 anos. Porque Deus chama, né, Jesus ali chama João para subir, para ver essas coisas, antes que elas aconteçam, né? Senão, o Senhor poderia mostrar durante o acontecimento. Mas Deus está chamando João a subir no céu, para que ele pudesse ver o que iria acontecer antes que aquilo acontecesse. Então, nós entendemos que Deus, né, Jesus, que vai ser que é o noivo, né, que se casará com a noiva, que é a igreja, Jesus, ele não vai deixar a sua noiva ser machucada. Ele não vai deixar a sua noiva passar por tudo que nós vamos estudar que vai acontecer na tribulação, né? Somente aqueles que, infelizmente, não subirem, mas
todos quantos estiverem preparados, firmados no Senhor, estes subirão a encontrar Jesus nos ares e seremos todos arrebatados. Amém, queridos? Então, o versículo 1 está falando desse livro que era selado, né? E o que acontece, né? Ele tinha um lacre que não poderia ser violado. Irmãos, esse livro estava na forma de um pergaminho, enrolado, que, como eu disse aos irmãos, escrito dos dois lados. Assim também como foi com as tábuas de pedra da lei de Moisés, lá no Antigo Testamento, em Êxodo 32:15, vai falar sobre isso, e Ezequiel 2, de 9 a 10. Os 7 selos que estão marcados nesse pergaminho, né, 7 selos, antigamente, né, os selos eram, até já explicamos, né, quando a gente falou sobre Ester, o rei Assuero, né, quando ele dá o anel para Amã poder fazer toda aquela trama contra os judeus. Então, eles colocavam, o que eles pegavam? Um tipo de como se fosse uma cera, alguma coisa, e eles pegavam o anel do rei, carimbavam em cima daquilo, aquilo secava, se tornava um selinho. Então, não podia ser violado, era uma escrita real, né? E é a mesma coisa aqui. Então, os 7 selos, eles revelam a inviolabilidade de um testamento de grande importância e valor, conforme está em Isaías 20:11, Daniel 12:4. Naquele tempo, os nobres daquela época, do início do Velho Testamento, ou mesmo do tempo de Jesus, eles costumavam escrever suas últimas vontades e heranças em um documento que era lacrado na presença de 7 testemunhas. E após a morte do testador, suas determinações, ou seja, aquilo que ele escreveu naquele testamento, eram lidas em público e executadas à risca, conforme está em 1 Pedro 1:4. Então, amados, essa é a importância dos selos no livro que nós lemos aqui no capítulo 5. Bom, no verso 2, né, vai falar: eu vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Verso 3, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Porque, amados, não era um livro qualquer. Né? E a Bíblia, aqui nos próximos versículos, no verso 4, né, vai falar, João falando, e eu chorava muito, João está falando dele, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. Então, não era um livro qualquer, era um livro especial, e só tinha uma pessoa que poderia não somente pegar o livro, como olhar para ele e pegar para ele, que era Jesus, né? Então, o verso 5, e disse-me um dos anciãos: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amados, o que vai mostrar com tudo isso? O que nós entendemos com tudo isso? A soberania de Cristo. Que o mundo e tudo que acontecerá está nas mãos de Jesus, está nas mãos de Deus, está no controle de Deus. Por mais, amados, que pareça que tudo está, sabe, caminhando uma situação assim, desenfreada, não, amados. Lembra que o homem só vai até o limite que Deus permite. Né? O homem só sobe até o limite que Deus permite. Lembra a Torre de Babel, né? O que aconteceu? Eles quiseram fazer uma torre para afrontar Deus. E aí, Deus olha bem e fala:
tá bom, vamos confundir as línguas. Ninguém se entendeu mais e acabou aquela construção. Porque Deus só permite que o homem suba até onde Ele permite. Não existe um limite, irmãos. Né? Então, o mundo e tudo que acontece está no controle das mãos do Senhor. Né? E tudo pertence a Cristo. O verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes. E entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Aqui no verso 6, fala da aparência de alguém que está morto, que morreu, mas não está morto. Fala do cordeiro. O cordeiro é Jesus. Né? O cordeiro é Jesus. Glória a Deus. Amados, então, vamos dar aqui um breve resuminho dessa primeira parte aqui. Jesus, nesses primeiros versículos nós lemos, Jesus está em pé e Ele vai receber a adoração pela obra da redenção. Nós até lemos já aqui nos próximos versículos, que eles começam a reconhecer naquela adoração que Jesus, a obra da cruz, aquilo que Jesus fez, né, a obra da redenção. Então, não apenas ele era digno de abrir o livro, mas porque Jesus era digno? Porque ele cumpriu todas as coisas. Ele cumpriu todas as coisas. Segundo, aleluia, Jesus, nesse trecho, ele acabou de voltar, porque lembra que nós começamos esse capítulo, que estamos estudando agora no capítulo 4, né? Jesus acabou de voltar, de buscar a sua igreja para si. Acabou de acontecer o arrebatamento. Então, está também falando sobre isso. O versículo 7 e 8, vamos ler agora. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostravam-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amados, essa adoração pela tomada do livro, por parte dos 24 anciãos, cada um com a sua taça de ouro e com a sua harpa. Né? Então, a harpa, ela lembra a celebração de vitória. E aí, quando ele vai falar aqui, amado, da oração dos santos, as taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, eles estão, nesse momento ali, né, em celebração e adoração ao Cordeiro, a Deus, por isso, né? Então, porque Jesus, através do Espírito Santo, Jesus, ele ajudou, né, que pudesse trazer, o Espírito Santo trazer a igreja até o céu, através do arrebatamento. Então, é uma ação de graça, né? Ali é uma adoração que se refere a uma ação de graça pela obra da redenção, por aquilo que Jesus fez, pelo arrebatamento da igreja, e nesse momento a noiva do Cordeiro já está participando de tudo isso. Está ali no céu, participando de todo esse momento tão especial. Né? E vai falar também aqui, né, nos versos seguintes, sobre o novo cântico, que nunca existiu um cântico como esse que estava sendo cantado nesse momento aqui. Verso 9, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes.
e eles reinarão sobre a terra. Você sabe que o propósito de Deus para Israel, por isso que é chamado povo de Deus, né? Inicialmente, era que eles fossem sacerdotes de Deus aqui nessa terra, né? Esse reino sacerdotal que o Senhor está falando. Mas, como o povo judeu, eles não receberam Jesus como Messias, então essa oportunidade foi estendida aos gentios, que somos nós, a igreja de Jesus. Então, esse reino sacerdotal, esse desejo do coração de Deus, né, passou, então, aos gentios, a noiva de Cristo. Por isso que está falando aqui, olha, no verso 10, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aqui já está falando do milênio. Porque após os 7 anos, enquanto vai acontecer a tribulação aqui, a noiva do Cordeiro está no céu com Jesus na festa das bodas do Cordeiro. Né? Então, ela vai como noiva, se torna esposa. Após os 7 anos, ela volta para reinar com Jesus aqui na terra no milênio, durante 1000 anos. Então, por isso que está falando, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Amados, mas aqui, né, verso 12 fala, e com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza e sabedoria, força e honra e ações de graças. Então, verso 11 e verso 12. Quem está exaltando o Cordeiro? Todos que estavam ali no céu, juntamente com os anjos. Quando fala, aqui na Bíblia, que o número era milhões de milhões e milhares de milhares, está, na verdade, se referindo a miríades. Muita gente, um grande número de milhões. Em Hebreus 1,14, vai falar que são anjos ministradores. Salmos 91, de 11 e 12, vai mostrar uma adoração universal ao Cordeiro como Rei. Aleluia. Glória a Deus. Então, aqui, nesses versículos, né, verso 8 em diante, quando fala das orações dos santos, refere-se à intercessão dos santos em favor da vinda do reino, quando então reinarão sobre a terra. Então, está se referindo à igreja, né, a oração dos santos à igreja, que virá para que o reino de Cristo realmente aconteça sobre a terra. Amados, deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui. Nosso Deus, Ele é justo, certo? Deus, Ele é reto, Ele é justo. A balança do Senhor não tende nem para um lado nem para o outro. Então, em toda a história da humanidade, desde quando houve lá o início de tudo em Gênesis, nós podemos ver nos tempos a atuação aqui na Terra, a manifestação, porque para que a Terra conhecesse, então, a manifestação lá do início de Gênesis, da criação, até o nascimento de Jesus, a manifestação do Deus Pai aqui na Terra, certo? Era Deus Pai que falava com os homens, tudo bem através da ação do Espírito Santo, mas era a manifestação do Deus Pai, o justo juiz. Após o nascimento de Jesus, né, quando ele está no ventre de Maria, mas ele nasce,
até a sua ascensão, a sua volta ao céu, esse período de Jesus aqui na terra, do seu nascimento até o dia que ele voltou para o Pai, é a manifestação do Deus Pai, Deus Filho aqui na terra, Jesus. Mas Jesus, ele disse que era para a sua igreja permanecer em Jerusalém, os apóstolos, os discípulos, até que do alto eles fossem cheios de poder. Para quê? Para que eles pudessem ter a ousadia, o poder, a virtude do Espírito Santo, para anunciar o reino sobre a terra. Anunciar aquilo que o Senhor Jesus ensinou a eles. Então, conforme está escrito no livro de Atos, capítulo 2, vai falar da descida do Espírito Santo sobre aqueles que estavam reunidos lá naquele lugar. Então, amados, a partir daquele momento, capítulo 2 de Atos, daquele momento que houve a descida do Espírito Santo, e nós chamamos de Pentecostes, até o arrebatamento da igreja, quando a igreja será levada ao encontro de Jesus, porque é o Espírito Santo que vai entregar a igreja nas mãos de Jesus no arrebatamento. Esse período é o período do Deus Espírito Santo agindo na terra, porque Jesus falou para seus discípulos que ele voltaria para o Pai, mas ele deixaria o Consolador. Então, hoje, quem está com a igreja aqui na terra é o Espírito Santo. Jesus está com a igreja através do Espírito Santo que está aqui. Mas, como Deus é justo, e o mundo experimentou a manifestação do Deus Pai, Deus Filho, como servo, sofredor, que ele veio, e Deus Espírito Santo, esses 7 anos de tribulação será a manifestação ou a atuação de Satanás sobre a terra. O mundo conhecerá como realmente será, né, o governo de Satanás, através do anticristo. Mas, irmãos, da primeira vez Jesus veio como servo sofredor. Mas agora, a segunda vez, Jesus virá como o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, mas reviveu, ressuscitou. E ele virá como aquele que é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei Todo-Poderoso. Ele reinará no milênio, juntamente com a igreja, que é sua noiva, sua esposa. Então, esse período de 1000 anos, que acontecerá após esses 7 anos do governo de Satanás na terra, toda a terra, nesses 1000 anos, vai experimentar como será o governo realmente de Jesus sobre a terra. Porque a primeira vez que Jesus veio, ele não veio governar. Na verdade, ele foi rejeitado pelos judeus, porque eles estavam esperando um rei que viesse para libertá-los do governo de Roma. Eles queriam que Jesus se assentasse no trono. Mas Jesus não veio para isso. O reino do Senhor de Jesus era de outra coisa. Era uma coisa espiritual, né? Mas agora, quando ele vier para reinar no milênio, ele virá sim, governará lá de Jerusalém, se assentará no trono e a terra conhecerá durante 1000 anos como será o governo de Jesus sobre a terra. Então, até aqui vocês estão me entendendo? Tudo bem? Então, amados, é por isso que Deus, ele age em tudo com a sua retidão e a sua justiça, né? Então, aqui nos versículos que lemos, quando fala, né, sobre reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra, e sobre todas essas pessoas, esses milhões de milhares que estão ali, né, adorando o Senhor, lembra que Deus está mostrando para João do céu aquilo que acontecerá na terra. Então, verso 8, é a primeira vez que aparece a expressão a oração dos santos. É da igreja, na verdade, essa oração dos santos que está falando aqui,
fala da igreja martirizada, certo? A igreja que, na verdade, é a oração da pessoa que foi injustiçada. Essa igreja que foi perseguida, que foi sofredora. Essa igreja. Então, vai falar da oração dos santos que sobe ao trono de Deus através do incenso suave. Aleluia. Quando fala milhares de milhares, que lemos o versículo 11, se refere, então, a toda a igreja de Jesus que está no céu agora, que subiu no arrebatamento. Irmãos, então, se nós olharmos para todos esses versículos que lemos, né, nós vamos entender que é algo que acontecerá do ponto de vista de João no futuro. Deus está falando para ele do futuro. Ele vê tudo aquilo que iria, então, acontecer. Verso de 13 a 14 do capítulo 5 se refere, então, irmãos, à adoração universal e final do Cordeiro como Rei. Aleluia. Então, nós lemos aqui, né, verso 13 e 14. E ouvi a toda a criatura que está no céu, todos aqueles que estavam lá, a igreja e todos os anjos, os 24 anciãos, os seres viventes, né, estão falando ali. Toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há, vão dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostravam-se e adoravam o que vive para todo sempre. Aleluia. Então, amados, quem vai abrir os selos é o Cordeiro, é Jesus. Mas, quando vai se referir lá na frente também às trombetas, vai falar do leão, que também se refere a Jesus. Amém, queridos? Alguém tem dúvida, alguma coisa? Amém. Então, semana que vem, nós vamos estudar sobre as 70 semanas de Daniel, tá bom? Eu não acredito que vai dar tempo, porque nosso tempo é meio apertadinho, né? Mas, se houver tempo, eu quero também falar com vocês sobre o Tribunal de Cristo, que aí vai ser, né, a entrega dos galardões, né? Então, se eu tiver tempo, vou falar das duas coisas, senão vou priorizar dessa vez as 70 semanas de Daniel, e daí, na outra semana, a gente fala sobre os galardões, tá bom? Tribunal de Cristo. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, nós te bendizemos nessa noite. Obrigado porque podemos estudar a Tua palavra. Nós estamos vendo, Senhor, os acontecimentos. A terra está agitada. Seja, Senhor Jesus, de uma forma física na terra, a natureza, nós estamos vendo, Senhor, dia a dia se cumprir aquilo que está na Tua palavra. Em Mateus 24, fala que quando nós víssemos, Senhor, guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, quando nós víssemos tudo isso acontecendo, Pai, pragas, Senhor, tantas coisas, era para que nós pudéssemos olhar e ver que o Senhor está voltando a buscar a Tua igreja. E nós te pedimos essa noite, prepara-nos, Senhor. Nos ajuda a estarmos prontos para esse grande dia, esse momento tão especial. Que nós não venhamos, Senhor, a olhar essas coisas da terra, nem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos permanecer, Senhor, com os olhos voltados e colocados em Ti, Senhor. E que nós tenhamos em nosso coração, Pai,
como a Tua palavra nos ensina, que a gente possa amar a bendita esperança, que é, Senhor Jesus, esperarmos com amor, com fervor, Senhor, por esse dia maravilhoso do arrebatamento. Que a nossa vida esteja em santidade diante do Senhor. Que nós tenhamos temor ao Senhor, reverência, Pai, em nome de Jesus. E que, ó Pai, a nossa vida esteja rendida ao Teu altar todos os dias. Ó Pai, que possamos estar firmados no Senhor. Desperta-nos, Senhor, desperta a Tua igreja, desperta-nos, Espírito Santo, para que nenhum de nós possa ficar, Senhor, nós todos possamos ir a encontrar o Senhor nos ares. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Ó Pai, agora nós vamos voltar para os nossos lares. Queremos orar pelo nosso retorno até nosso lar. Pedimos, Senhor, guarde as nossas vidas na proteção do sangue de Jesus. Guarda o Teu povo, guarda cada família, Senhor. Ó Deus, e nós queremos orar pelo Brasil, apresentando nossa nação mais uma vez diante do Senhor. Pai querido, nós sabemos que tudo pode acontecer, mas nós profetizamos que o Senhor Jesus reina e reinará sobre o Brasil, sobre a nação do Brasil. Pai, nós te pedimos que, ó Deus, o Senhor venha perdoar os nossos pecados, perdoa os pecados da nação brasileira, perdoa os pecados da igreja brasileira, Senhor, e desperta a igreja brasileira, Senhor. Ó Deus, levanta a igreja brasileira, Senhor, em nome de Jesus. Pai, toma o nosso país nas Tuas mãos, todas as cidades nas Tuas mãos, as eleições nas Tuas mãos. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que possamos chegar em nossos lares em paz e segurança, guardados e protegidos pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E que o grande amor de Deus Pai, a graça poderosa e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo, seja sobre todos nós, Igreja de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas, Deus abençoe a todos que estão na transmissão, em nome de Jesus. Amém.